Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 12. Glória a vós, Senhor. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo lhe enviou outro servo. E eles o esbofetearam na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a esses mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho amado. E este lhe enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no, e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aquele lavrador, e passará a vinha a outros. Ainda não lestes a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temia o povo, porque compreenderam que contra eles proferia essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhes trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie? Inscrição. Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: Dai de César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos,
morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles suscitarem, de qual destes será esta esposa? Qual os 7? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a ti mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhes Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas. E para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali dinheiro. Ora, muitos ricos depositaram grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes. Porque todos ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.